Olá, bom dia amigos e amigas, aqui do nosso canal Dica de hoje, quarta-feira, dia que a gente responde a dúvida de alguma pessoa e a dúvida que chegou hoje chegou lá no nosso Instagram. Então se você ainda não segue o nosso Instagram, segue @Dica de hoje, aquele tracinho de baixo 7. E a dúvida é essa que está aparecendo aí na tela do SEH, eu estou lendo aqui, visando 10 anos, FIIs de papel ou FIIs de tijolos, R$ 5.000 mensais de aporte. O aporte em si não faz diferença, mas a gente depois da vinheta vai responder qual dos dois é melhor, se é FIIs de tijolos ou FIIs de recebíveis imobiliários para os próximos 10 anos. Então fica com a gente, enquanto toca a vinheta, não deixe de dar o seu like, de curtir o vídeo, né, obviamente, e de se inscrever no canal. Bom, pessoal, uma coisa que eu gosto muito de falar é que vocês entendam o que vocês estão investindo. A primeira coisa é essa. Quando eu falei que o aporte não faz diferença, é que assim, não faz diferença se o aporte é de R$ 100, 500, R$ 1.000, 5.000, 50.000 por mês, 100.000 por mês, porque hoje em dia as corretoras não cobram taxa de corretagem mesmo para fundos imobiliários, e uma pessoa que tem uma cota de um FII ou que tem 1.000 cotas de um FII, um recebe proporcional ao outro. O cara que tem 1.000 cotas, ele não recebe a mais por ter uma quantidade X a mais de cotas. Então, isso não faz diferença nenhuma. Tá? O que eu vou pegar aqui são alguns fundos bastante antigos, tá, de recebíveis, e vocês vão dar uma olhada no gráfico. Mas antes da gente pegar o gráfico, eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho para vocês como é que funciona, tá, os fundos de recebíveis. Você, na verdade, está investindo em um fundo que o gestor está comprando dívida imobiliária, tá, que tem aí no mercado. Então, o que é dívida imobiliária? Normalmente é CRI. Eu até acredito que no futuro vai começar a surgir algumas LIGs também, tá? Porque eu estou começando a receber algumas ofertas na minha pessoa física lá no banco, eu estou começando a ver que elas estão ficando com taxas boas, tá? Mas ainda não, por enquanto CRIs. Então, os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Então pode ser, sei lá, uma empresa grande, igual um Pão de Açúcar, igual uma Direcional, igual uma empresa igual a Tecnisa, igual a JBS, por exemplo, que tem lá um fluxo, por exemplo, de aluguéis que ela paga para alguém e ela vai pagar esse valor, né, dos aluguéis. Então, esse é um tipo de CRI. Um CRI que é um pouco mais fácil de se receber porque você consegue avaliar se a empresa está bem ou mal na hora ali da demonstração financeira. Né? Agora, você tem um outro tipo de CRI, que é um CRI mais pulverizado. Então, por exemplo, se uma construtora qualquer ela faz um resort aí no interior do país, em algumas localidades, tipo interior de Goiás, interior ali Gramado, na Serra Gaúcha, tem lá no Nordeste também, no litoral, tem alguns pontos, esses são os mais tradicionais. Ou até mesmo se ela está construindo um edifício em que o crédito é pulverizado. O que significa pulverizado? Tem um monte de pessoinhas que compraram uma unidade dessas, então você junta 1.000 pessoinhas dessa que vão pagar aquela parcela. Esse tipo de crédito ele vai ter algum perfil de inadimplência. E como ele está todo concentrado em um lugar só, provavelmente essa inadimplência vai subir muito ou vai cair muito em determinados momentos de acordo com o macroeconômico. Então a gente tem um problema aí um pouco maior, tá? A gente acaba tendo um risco um pouco maior. Claro que os fundos imobiliários sabem disso, então eles exigem garantias maiores desse tipo de CRI, mas eles também oferecem uma taxa maior, tá? Essa é a diferença do tal do high grade e do high yield. Independente de ser A ou B, tá? Porque o high yield vai pagar um valor um pouco maior, o high grade, que é esse corporativo, vai pagar um pouco menos, mas independente de ser A ou B, eles vão pagar para você o prêmio mais o indexador. Então, se você tiver lá
o CRI de Gramado, inflação mais 11, e você tiver o CRI do Pão de Açúcar, inflação mais 5, eles vão te pagar a inflação mais o 5, ou a inflação mais o 11, claro, descontado de taxa de administração, despesas do fundo e etc. Tá? Então isso precisa ficar muito claro, você recebe o indexador e você recebe o prêmio, então você recebe uma coisa cheia. E aí o que acontece? Quando você olha um gráfico aqui, ó, tô pegando o FII CRI mais antigo que tem, o FII recebível, que é SUFSC11. Aqui ele está descontando dividendos. Se você olhar aqui no longo prazo, ele deu 243%. Né? Isso aqui em 11 anos mais ou menos. Tá? Então, quer dizer, é uma boa rentabilidade, eu posso até calcular para ver quanto dá isso. 243% dá 3,478, tira a raiz 1 sobre, acho que foi 11 anos e meio, mais ou menos. Tá? E aí a gente tira aqui, ó, 11,33% ao ano. Na minha visão é algo interessante. Tá? Não é tanto quanto Bolsa de Valores, quanto ações, mas é interessante. Agora, eu vou tirar aqui agora o ajuste para dividendos, tá? Juros e bonificações aqui. Olha o que acontece nesse caso. Eu vou voltar aqui. Já está desde o início. Olha só o que acontece. Ó, o fundo que começou lá a R$100, ele cai para 87. Ele está com menos 13. Então, o que fica claro aqui? Fica claro que esse tipo de fundo de CRI, ele é um fundo que ele vai oscilar em torno daquele valor inicial. Como você recebe os dois, ele não tem valorização de longo prazo. Ó, outro desse tipo é o VRTA, por exemplo, que também tem muito tempo, né? Eu falei que ia pegar 2, então ele começou lá em 100, ó, e está aqui, então está em 104, subiu 4%, tirando essa questão dos dividendos. Se você pegar com os dividendos, você vai ver um retorno bastante expressivo igual do FXC. Né? E isso vai acontecer com todos os outros. Você pegar o KNCR, que também é bem antigo, o KNIP da Quineia, né? Então, se você pegar daqui até aqui, ó, a gente já tem 286%, 288%. Vai dar um pouquinho mais do que a FXC, vai dar uns, talvez, 11,3%, esse deve dar 11,7%, 11,8%. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. Então, quero ter uma renda maior e aceito que essa renda vai ficar parada no longo prazo, tá? Você vai investir em fundo de recebíveis. Agora vamos passar para os fundos de tijolos. Como é que funcionam os fundos de tijolos? Você vai comprar cotas de um fundo que investe em ativos imobiliários físicos. Né? Então você tem ali um fundo que comprou um shopping, por exemplo, um fundo que comprou um edifício comercial, um fundo que comprou um galpão logístico, um fundo que comprou um hotel, um fundo que comprou um hospital, um fundo que comprou uma agência bancária, um fundo que comprou uma faculdade, por exemplo. Então qualquer tipo de imóvel que possa ser alugado e gerar renda pode ser esse tipo de imóvel. Então vamos pensar o seguinte, tá? Um fundo gastou 100 milhões de reais, por exemplo, para comprar um edifício comercial, tá? Pelo menos uma parte do edifício comercial, que hoje em dia tem edifício comercial até de 1 bilhão de reais, então 100 milhões não vai dar para muita coisa, mas uma parte desse edifício comercial. Vamos imaginar que o edifício comercial, por exemplo, teve uma valorização do valor dele para 110 milhões de reais. Diferente do CRI, quando tem a valorização, né, que tem o aumento da inflação, você consegue distribuir a inflação. Nesse caso, você não tem como distribuir uma partezinha desse valor que subiu. Né? Não tem o que fazer, você não pode fazer isso. Então, quer dizer, o fato dele ter valorizado acaba sendo incorporado ao valor do imóvel. O fato dele ser valorizado acaba incorporado ao valor do imóvel. E se a gente pensar em prazos longos, 10 anos, 11 anos, 15 anos, 20 anos, o valor dos imóveis tendem a se valorizar. Né? Esse, pelo menos, é o principal preceito de fundos imobiliários. Se você tiver uma boa gestão que não sacaneia o teu dinheiro, né, a gente vai ter esse tipo de crescimento. Igual você deve ver no crescimento da tua casa, hoje ela deve valer mais do que há 15 anos atrás, por exemplo. Né? Até porque tem inflação no Brasil. Então, o que a gente tem? A gente tem uma renda menor, porque a gente recebe só o aluguel, mas a valorização desse ativo vai entrando no valor do imóvel.
tá? Esse valor do imóvel, no longo prazo, ele vai ser representado na cota. No curto prazo, pode ter variações, que é o que está acontecendo agora. Você está vendo FIIs de recebíveis negociando a mais ou menos uma vez valor patrimonial e você está vendo FIIs de tijolos negociando abaixo. Ah, como é que você sabe disso? É simples, porque eu sou do Dica de Hoje e quem é assinante de fundos imobiliários do Dica de Hoje tem um radar de fundos imobiliários. Então, quando a gente olha aqui o radar de fundos imobiliários, a gente vê aqui que ativos financeiros 0,98, então ele está próximo do valor patrimonial. Enquanto isso, agências bancárias, educacional, lajes corporativas, logísticos, shoppings e varejo, está tudo ali entre 0,70 e 0,87, por exemplo. Tá? E aí, se você quiser pegar aqui qual que é o melhor e etc., você tem aqui um por um. Tá? Então você tem cada um deles. Claro que vai ter FIIs de tijolos muito baratos, vai ter FIIs de tijolos muito caros, vai ter FIIs de tijolo que o preço sobre valor patrimonial não vai representar a realidade, porque existem subjetividades, existem erros do laudo de avaliação também, mas enfim, já é um belo norte, né? Quando a gente pega mais de 150 fundos imobiliários como tem aqui, e a gente percebe que um está 0,98, outro está 0,70, 0,84, eu acho difícil que 150 avaliadores erraram os laudos de todos os fundos, por exemplo. Então, a gente tem uma situação que, na minha visão, parece muito claro que hoje tem um desconto nos fundos de tijolo. Agora, se você investir só em fundos de tijolo, a tua renda é menor. Isso você precisa entender. E a tua renda sendo menor, você está comprando risco macroeconômico. O que é o risco macroeconômico? Você está comprando, número 1, o risco do Brasil não crescer tanto, por exemplo. Então, não ter um boom imobiliário, não ter uma valorização imobiliária. Número 2, você tem mudanças, né, na própria estrutura de como a cidade é montada. Então, você tem imóveis que ficam velhos. E aí eles precisam de retrofit. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eles têm uma depreciação. Então, se você pegar um fundo que vai render só a inflação, com a depreciação isso vai gerar menos do que a inflação. Tá? A terceira coisa, você tem um risco muito maior de gestão. É mais fácil você alocar em CRI e não cometer deslize, tá, do que você alocar em imóveis. O que eu tenho visto aí é que as gestões têm pecado muito em imóveis. Elas têm aproveitado muito para crescer fundo e comprar imóvel porcaria com taxa baixa. Tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Por isso até que o mercado está jogando um pouco para baixo esses fundos de tijolos. Então assim, mais seguro, tá, no Brasil seriam os fundos de recebíveis, porque você já garante a renda mais alta logo agora, né, de início, e você tem controle sobre essa renda, você pode ficar reinvestindo, e o Brasil, como ele tem uma taxa muito alta de renda fixa, você tem aí como, se você não quiser reinvestir, você consegue segurar, né, esse valor ganhando um bom rendimento também. Tá? Agora, se você busca valorização, você não vai conseguir valorização no fundo de recebível. Tá? Você consegue uma renda maior. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, do FLMA, que é um fundo que, olha só, de 2019 para cá, caiu 60%. Tá? Mas vamos olhar agora ele desde o início. Né? Se a gente pegar aqui da mínima, ó, ele subiu 3.600%. Se a gente pegar ele aqui da máxima de 2004, ele subiu 1.600%. Se a gente pegar ele mais ou menos 2010, 2011, ali quando eu estava vendo os fundos, ó, ele tinha subido 1.156%, ele está aqui com 383%, 399%. Tá? Esses dados aqui a gente está pegando com ajuste de dividendos. Então, quer dizer, você está comparando 390, talvez até 1.100, por exemplo, contra 200 e pouco dos outros. Tá? Então, o potencial, se você acerta, ele é muito maior no fundo de tijolo. E muito provavelmente hoje, grande parte desses estão descontados. Deixa eu pegar um outro aqui antigo, HGLG11, por exemplo. Né? Então, a gente pega aqui, vamos pegar, ó, esse aqui começou exatamente em 2011. Olha só, 300, 407%, 409%. Você vai ver que ele tem rendimentos menores, então você tem uma segurança e uma previsibilidade menor, mas em compensação no longo prazo, ele pagou mais do que aqueles 200 e poucos %.
Tá, deixa eu ver um outro aqui, Max R11. Esse aqui tem bastante tempo também, se eu não me engano. Olha lá, ele pega desde 2011. Ó, 336%. Você vê que eles dão um retorno maior, mas eles dão um retorno maior no longo prazo. Na hora que você olha ele aqui no curto prazo, ó, e quando eu estou falando curto prazo, estou pegando até 4 anos, ó, dá zero. O fundo de recebível está em alta. Então isso é que eu falei, mesmo quando a gente pega 4 anos aí de lado, os fundos de recebíveis ainda não chegaram neles. Então eu acredito que os fundos de imóveis físicos, eles têm maior possibilidade de crescimento, mas eles têm menos segurança. Eu quero ver se eu pego algum que deu errado. Por exemplo, Europar é um dos primeiros fundos que teve, da Euroinvest, Euro 11. Ó, ele existe desde 2003. Eu vou pegar aqui desde 2010, mais ou menos, que foi o que eu peguei lá o outro. Tá? Então, se a gente pegar aqui, olha só, ele só deu 164. Então, ele é um fundo que acabou dando errado. Tá? Então, esse é o grande ponto. Dificilmente você, nos fundos de tijolos, você vai ter uma grande previsibilidade. Então, nos fundos de recebíveis, você vai ter fundos que vão ter uma volatilidade de resultado menor, porque você tem uma previsibilidade maior da renda que você está recebendo. Enquanto isso, nos fundos de tijolos, depende da valorização do imóvel, e aí depende da localização. Talvez você vai ter, por exemplo, tá? Eu sei disso, Balneário Camboriú, por exemplo, valorizou muito nos últimos 10 anos, por exemplo, né? Só você ir na cidade em 2 épocas distintas que você percebe isso. Aumentou muito o valor do metro quadrado. Então, se tivesse um fundo imobiliário em Balneário Camboriú, provavelmente ele teria subido 2.000%, por exemplo. Agora, Macaé, aqui no Rio de Janeiro, que era um polo petrolífero que estava com preço lá em cima, caiu pra caramba. Então, se você pegar um XPCM aqui, provavelmente ele desvalorizou. Esse tipo de questão, você não tem controle com relação ao fundo de tijolo. Né? Então, se a gente pegar desde lá de trás, olha só, que de 2013 para cá, ó, ele desvalorizou. Por quê? Porque a cidade desvalorizou. Então, se você for pegar fundo de tijolo, essa é a última dica que eu dou para você. Tente pegar os fundos grandes, porque aí você não fica à mercê, por exemplo, do crescimento de uma determinada cidade, de um crescimento de um determinado ponto. Então, às vezes, pode ser um lugar maravilhoso. Por exemplo, Joinville tem um crescimento logístico ótimo, tem várias empresas listadas na Bolsa. Né? Dificilmente uma empresa que não é capital vai conseguir ter tantas empresas listadas na Bolsa. Então, lá tem um polo logístico que é o do FIIB 11, por exemplo. Então, você fala assim, Joinville é maravilhoso, então vou investir no FIIB 11 porque ele deve crescer muito. Cara, Macaé era uma cidade maravilhosa também em termos petrolíferos e a coisa acabou, entendeu? Você vai estar... Não estou falando que o FIIB seja ruim, eu estou falando que você está exposto ao risco de uma determinada cidade. Então, evita ter esse risco mesmo que a cidade pareça boa hoje, tá? Ou senão você coloca um percentual pequeno e dilui entre vários fundos. Então, essa é a minha resposta final. Quer ter mais segurança, mais previsibilidade, etc., fundo de recebível. Quer ter um potencial de crescimento maior, estudando bem os fundos e etc., foca mais nos tijolos. 1, porque ele está com desconto, e 2, porque ele incorpora a valorização imobiliária. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.